Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você subsídios da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo, quando nós estaremos estudando José, fé em meio às injustiças. Quem era José? José era filho de Jacó com Raquel, era o primogênito de Raquel. E José amava muito a José, porque amou muito a Raquel. José era um jovem obediente, era um jovem que tinha sonhos, e os seus sonhos chegaram aos ouvidos dos seus irmãos, que, devido também ao amor de Jacó a José, os seus irmãos começaram a invejarem de José. E esta inveja trouxe crises para José, porque os seus irmãos, invejando dele, jogaram ele em uma cova. Mas Deus estava com José, porque a fé de José não foi abalada pelas crises que ele enfrentava, pelos problemas que ele tinha com os seus irmãos que invejavam dele. Então José foi tirado da cova pelos seus próprios irmãos e foram vendidos para os mercadores que por ali passavam. José foi vendido para o Egito como escravo, e assim, de escravo, ele foi ser mordomo na casa de Potifar, que também, lá na casa de Potifar, ele vai sofrer tentações, mas em todas as suas crises, em todos os seus problemas que ele vai ter na vida, na sua jornada, José vai alcançando sempre vitória. A fé que ele tinha em Deus vai sempre ajudando ele a vencer os problemas, vencer as injustiças, vencer as crises, até chegar à realização dos seus sonhos. Você tem sonhos? Quem sabe você tem sonhos, e todo sonho tem um preço a ser pago. Em busca desses sonhos, muitas vezes somos nós impedidos por pessoas que nos invejam, pessoas que se invejam de nós e não quer deixar que nós alcancemos os nossos sonhos. Mas você que tem sonhos, permaneça, vença pela fé em Deus. Acredite em Deus, tenha fé nos seus sonhos, que ele há de se realizar. Não deixe a sua fé ser abalada por nada. Creia em Deus e ele te dará a vitória em nome de Jesus Cristo. Vamos falar um pouquinho sobre fé, e nós temos pelo menos 3 tipos de fé. Temos a fé natural, a fé como dom de Deus e a fé como dom do Espírito Santo. A fé natural é a fé que todos os homens têm. É aquele momento em que o homem sai de casa para o trabalho. Ele tem fé que vai chegar no seu trabalho. É aquela fé em que ele trabalha 30 dias e no primeiro dia do mês ele tem fé que quando chegar ao final dos 30 dias ele vai receber o seu salário. É a fé por evidências e também a fé por lógica. É aquela fé que o agricultor tem. Ele planta o arroz e ele tem fé que vai colher o arroz. Ele planta o feijão e ele tem fé que vai colher o feijão. Enfim, essa fé todos os homens têm e nós chamamos de fé natural. Existe também a fé como o dom de Deus. Esta fé, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, ele disse: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então é a fé para salvação, é a fé que nos dá esperança para a vida eterna. É quando a graça de Deus nos é revelada por intermédio da fé que nós temos em Deus. Deus então nos concede, através da fé, a graça de sermos salvos. Ele nos dá esta fé. É a fé como
dom de Deus. A fé como dom do Espírito Santo é uma fé inexplicável, mas esta fé, ela é mesmo dom do Espírito Santo, porque ela está lá junto com os dons do Espírito Santo. O dom da fé é uma fé extraordinária, é uma fé especial. Se nós lemos aos Hebreus capítulo 11, lá você vai ver os heróis da fé. Como exemplo, nós podemos citar Noé. Deus achou graça em Noé e deu uma ordem a Noé para que Noé construísse uma grande arca, que Deus iria mandar um dilúvio e esse dilúvio de águas destruiria todos os povos da terra. Mas Noé seria guardado juntamente com as suas famílias e algumas espécies de animais dentro da arca. E Noé trabalhou ali 120 anos na construção daquela arca e possivelmente acreditamos que Noé deva ter respondido às pessoas o porquê da construção da arca e que quem entrasse naquela arca seria salvo desse dilúvio. Noé fazia isso por quê? Porque ele tinha uma fé especial, era uma fé extraordinária. Naquele tempo não tinha chuvas. Como iria acontecer um dilúvio assim tão grande? As pessoas não acreditavam no que Noé dizia, mas Noé teve esta fé e por ter ele essa fé, ele foi viver uma nova vida. Por que ele viveu uma nova vida? Porque depois que o dilúvio terminou, que ele olhou pela janela abriu a janela, ou seja, a janela ficava aberta para a entrada do ar, mas quando ele abriu a janela, ele olhou e estava tudo novo. Ele ia começar uma nova vida. Vivemos em novidade de vida. É uma fé extraordinária que traz nova vida para todos, que traz nova vida para aquele que sonha, para aquele que vence através da fé. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Se você é justo, você viverá e alcançará vitória através da fé. Então, a fé como dom do Espírito Santo. Nós temos também Abraão como exemplo de fé extraordinária. Ele obedeceu a Deus, ele obedeceu um chamado de Deus, saiu para um lugar que ele não conhecia. Foi fé, por isso que Abraão venceu. Depois ele recebeu as promessas de Deus. Deus lhe daria um filho. E Abraão já tinha quase 100 anos, Sara quase 90. Como poderia nascer um filho, eles desta idade? Mas Abraão tinha fé nas promessas de Deus e então nasceu o garoto Isaque. Por quê? É uma fé extraordinária, é uma fé especial. Você tem essa fé? Se você tem essa fé, você tem o dom da fé. Mas podemos falar, a fé também tem inimigos, tem alguns inimigos, os inimigos da fé. A incredulidade é um inimigo da fé. Aqueles que não acreditam em Deus, aqueles que descreem das promessas de Deus, aqueles que não acreditam em nada. Essas pessoas, elas são pessoas incrédulas, não creem em Deus, não creem nas promessas de Deus, não creem na palavra de Deus e por isso também não recebem as bênçãos de Deus. É a incredulidade, inimigo da fé. Temos também as dúvidas. As dúvidas é falta de temor. Falta de temor causa dúvida. As pessoas que não honram a Deus, que não respeitam a Deus, é porque tem dúvidas. E se tem dúvidas, não tem fé. Quem tem dúvidas não alcança as bênçãos de Deus. Será que Deus existe? Será que Jesus Cristo é mesmo Filho de Deus? Será se eu ir para a igreja? Será se eu ficar firme na casa de Deus? Será que Deus perdoa os meus pecados mesmo através de Jesus? São pessoas que vivem de dúvidas e as dúvidas, elas são
inimigos da fé. Também o medo da insegurança. A pessoa insegura é uma pessoa que tem medo, e o medo é inimigo da fé. Quem tem medo não se arrisca para conquistar bênçãos. Quem tem medo, ele não enfrenta desafios. Quem tem medo geralmente é covarde, ele não vai em frente, ele fica parado, ele tem medo de se arriscar, não vai em busca dos seus sonhos, ele fica estagnado, vendo os outros avançar, vendo os outros ser abençoados, mas ele não fica ali parado porque tem medo. O medo é inimigo da fé, porque quem tem medo, ele não tem fé. Quem tem medo não conquista bênçãos. Quem tem medo não enfrenta desafios. Quem tem medo é covarde, fica no meio do caminho e não vai em frente. Mas quem tem fé alcança as bênçãos de Deus, se arrisca, mesmo em meio às injustiças, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às aflições e os problemas da vida, eles creem que Deus proverá bênçãos para a sua vida e os seus sonhos serão realizados. Também o desânimo é um inimigo da fé. O desânimo é a indisposição, o indisposto. É uma pessoa indisposta, uma pessoa que não tem ânimo, uma pessoa que não tem ânimo para nada, ele não se desenvolve, ele não cria nada para fazer, ele fica ali parado, está sempre desanimado. O desânimo é inimigo da fé. Você está desanimado? Jesus disse que no mundo tereis, ou seja, no mundo nós teríamos aflições, mas ele disse assim: tem de bom ânimo. Nós precisamos de ânimo para vencer as adversidades da vida, as injustiças que vêm sobre nós. Precisamos de ânimo para vencer. Quem tem ânimo tem fé. Quem não tem, quem é desanimado é porque falta-lhes fé. Porque aquele que tem fé, ele vai em busca, ele luta e alcança a vitória. E nós vemos então aí a fé e os inimigos da fé. E também nós temos a injustiça, né? A injustiça, vemos que José sofreu injustiça, mas só foi José que sofreu injustiça? Não, muitos outros na Bíblia Sagrada, outros personagens da Bíblia, você vai ver eles sofrendo injustiça. Hebreus capítulo 6 e o versículo de número 10 diz assim: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos. Então, Deus, ele não é injusto, ele não se esquece daquilo que você faz para a obra de Deus, daquilo que você realiza para Deus. Ele não se esquece, porque Deus, ele é um Deus justo. Enquanto você serve aos santos, enquanto você serve à igreja, enquanto você serve ao próximo, você está servindo a Deus, e Deus não se esquece, porque ele é um Deus justo. Apocalipse capítulo 22, versículo 11 diz assim: continue o justo a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar a justiça e continue o santo a santificar-se. Ou seja, o justo só aparece porque, infelizmente, sempre vai existir aqueles que são injustos, e os puros e limpos de coração só vai aparecer e só aparecem porque existem aquelas pessoas que são impuras, aquelas pessoas que são injustas, aquelas pessoas que cometem graves injustiças. Aí então aparece o justo, não é? Nós vemos Davi,
Davi dedicou a sua vida a Deus servindo a Saul. Davi dedicou sua vida a Deus servindo a Saul. O que Davi fez para Saul? Davi sempre ia na casa de Saul tocar a sua harpa para Saul, quando Saul estava triste, quando Saul estava aflito, quando Saul estava depressivo, quando Saul estava desanimado, Davi ia lá, tocava sua harpa, né? E Saul então se alegrava, se reanimava, voltava a ficar disposto, enfim, Davi fez tudo isso. Outra coisa que Davi fez dedicando a sua vida a Deus, servindo a Saul, Davi matou Golias, chamado de gigante, né? Porque ele era muito alto, ele desafiou todo o exército de Israel e Davi ficou sabendo disso, que o Golias havia desafiado o exército israelita. Então, Davi se prontificou para enfrentar o Golias. E Davi matou Golias. E o exército de Israel venceu o exército filisteu, porque Davi tinha fé. E se ele tinha fé em quem? Tinha fé em Deus, o Deus dos exércitos de Israel. O Deus de Israel estava na vida de Davi de uma forma gloriosa, e ele venceu Golias, e o exército israelita então colocou o exército filisteu para correr, e Davi e o exército foi vitorioso, Saul também foi vitorioso, toda Jerusalém, todo Israel foi vitorioso devido à fé de Davi. Davi fazendo coisas boas. Davi foi escudeiro de Saul, e como escudeiro de Saul, ele foi um fiel escudeiro, ele foi honesto nas suas batalhas, ele foi vitorioso nas suas batalhas, ele foi justo nas suas batalhas, vencia as batalhas, e vencendo essas batalhas, quem era honrado? Saul era honrado. Mas Saul começou então a ter inveja de Davi. Ele foi dominado pela inveja, e daquele dia em diante, Saul começou a perseguir Davi. Tantas justiças, tantas coisas boas que Davi havia feito para Saul, mas Saul levou isso pela maldade, e agora, injustamente, Davi começou a sofrer nas mãos de Saul. Mas Davi tinha fé em meio às injustiças de Saul. E Saul foi perseguindo Davi e perseguiu toda a sua vida, até que em uma guerra contra os filisteus, vencido já o exército israelita, Saul então se suicidou, não é? Então, essa é a vida, foi as vitórias de Davi, né? Porque ele tinha fé, venceu em meio às injustiças de Saul. Nós vemos Daniel também, Daniel foi trazido de Jerusalém para Babilônia, e lá no palácio em Babilônia, Daniel foi justo para com Deus. Por quê? Porque ele determinou, colocou no seu coração não se contaminar com a comida que colocavam na mesa do rei, porque a comida que era colocada na mesa do rei antes era oferecida a deuses estranhos, e Daniel servia o Deus Todo-Poderoso, Deus invisível e glorioso, e ele disse: não comerei desta comida, serei justo para com o meu Deus, serei fiel para com o meu Deus. E sempre Daniel foi fiel a Deus, sempre foi servindo a Deus. Ele tinha por costume orar 3 vezes ao dia, com as janelas
abertas para Jerusalém. Ele fazia sempre as suas orações. Foi um homem justo. A sua justiça e a sua fidelidade no tempo do rei Dário chamou a atenção deste rei. E este rei, ele dominava ele tinha 120 presidentes que provavelmente governava sobre 120 cidades ou 120 províncias, e esses presidentes estavam lá e tinha 3 príncipes. Ele chamou 3 príncipes para fiscalizar esses presidentes. Cada um dominava aí 40 províncias ou 40 presidentes, e Daniel foi um dos escolhidos para ser príncipe. Só que Daniel tinha um espírito excelente, tinha um espírito de Deus na vida dele. Ele servia a Deus, ele era fiel a Deus, ele era justo, e por ele servir a Deus, por ser justo a Deus, por ser fiel a Deus, ele era melhor do que os 120 presidentes, era melhor do que os outros príncipes. Então o rei Dário, ele fazia plano no seu coração de colocar de colocar Daniel como o governador de todo o seu reino. Sabendo disso, os outros 2 príncipes e os presidentes invejaram de Daniel. Criaram uma lei que ia contra o Deus de Daniel, contra o nosso Deus, porque a lei era assim, que ninguém deveria fazer nenhum pedido, nem a homem e nem a deuses nenhum, a não ser ao rei. E Daniel continuava orando, continuava pedindo ao seu Deus, continuava buscando a presença de Deus. Sendo assim, Daniel então foi preso e foi condenado a ser jogado na cova dos leões para ser comido pelos leões. Mas Daniel tinha fé. A fé estava ali dando vitórias para Daniel em meio às injustiças que ele vinha sofrendo, em meio a essas dificuldades que ele vinha sofrendo, em meio aos problemas, em meio às injustiças, em meio a essas falsidades, esses testemunhos maus que ele sofria no palácio dos seus colegas de trabalho, porque ele servia a Deus, porque ele era o melhor, porque servia a Deus. Deus protegeu a vida de Daniel, fechou a boca dos leões e Daniel foi salvo. Que bom! Como é bom servir a Deus! Como é bom ter essa fé no Deus Todo-Poderoso. E Jesus Cristo? Jesus Cristo também foi justo, até porque Jesus Cristo, Filho de Deus, ele foi justo. Jesus Cristo ajudou as nações, ajudou Jerusalém, o governo das nações, o governo de Jerusalém. Jesus ajudou, sabe por quê? Porque Jesus curava os doentes, Jesus dava comida para os famintos, Jesus dava alegria para os tristes, Jesus consolava aqueles que estavam desconsolados, aqueles que estavam desanimados, aqueles que estavam depressivos, recebia a palavra, o conselho de Jesus Cristo e tinha paz recebia paz no seu coração, recebia salvação para a sua alma e vivia feliz. Jesus fez muitas justiças, Jesus deixou muita gente alegre, mas os irmãos de Jesus, os judeus, eles invejaram de Jesus. Invejaram de Jesus. E aí fizeram o quê? Prenderam Jesus, crucificaram Jesus, mataram Jesus, porque Jesus fez justiça, fazia bondades. Olha o que a inveja faz.
A inveja faz coisas terríveis na vida das pessoas. E não foi isso que aconteceu com José? A mesma coisa aconteceu com José. Na lição da escola, nossa lição da escola dominical, você vai estudar tudo isso. Você vai ver os sonhos de José, o que levou esses sonhos de José a ele padecer crises, porque ele foi em busca, né? Ele foi em busca desses sonhos. Você vai ver a inveja dos irmãos de José, que vai levar então a eles jogar José em uma cova e depois vai ser vendido para os mercadores. Os mercadores vão vender José como escravo no Egito. E como escravo, José era o melhor dos escravos. E então Potifar leva ele para a sua casa. E na sua casa, José vai sofrer ali, sofrer tentações, mas ele não vai ceder às tentações. E ele vai ser injustiçado. E essa injustiça vai levar José para a prisão. Mas lá na cadeia ele é o melhor também. E ele vai ser líder dos outros presos. E 2 presos, um era padeiro e o outro era copeiro, vão ter sonhos. E José vai interpretar os sonhos, o sonho do padeiro e o sonho do copeiro. O padeiro morreu, mas o copeiro voltou a trabalhar com o rei. E antes do copeiro sair da cadeia, José disse para o copeiro se lembrar dele quando você estiver diante do rei, quando você estiver diante de Faraó, lembra-se de mim. Mas o copeiro não se lembrou de José. E José sofre aí mais uma injustiças, ele fica ali 2 anos mais preso, até que o copeiro se lembrou de José. Até que chegou o tempo de Deus, né? E José então foi levado à presença de Faraó e interpretou os sonhos de Faraó. E Faraó então vai dizer, e depois que conta os sonhos, José aconselha Faraó a encontrar um homem que administre os 7 anos de bonança que viria, para que nos 7 anos de escassez eles tivessem comida. E então Faraó vai dizer aos homens, encontraríamos nós um homem com espírito excelente como este, que tem o Espírito de Deus na vida. E José então passou a ser o governador do Egito. E como governador do Egito, ele pôde ajudar toda a sua família. Ele perdoou os seus irmãos, não é? E deu a melhor terra do Egito, a terra de Gósen, ele ofereceu para os seus irmãos, e deu ali a terra de Gósen para os seus irmãos. Então, nós vemos em José um tipo de Cristo. José é um tipo de Cristo. Por quê? Porque José foi amado de Jacó. E Jesus foi o amado de Deus. Nós encontramos na Bíblia Deus dizendo, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Uma vez após o batismo, outra vez no Monte da Transfiguração, Deus vai estar dizendo, este é o meu filho amado em quem me comprazo. José foi invejado pelos irmãos. Jesus também foi invejado pelos seus irmãos judeus, né? Todos os 2 sofreram inveja. José foi tentado na casa de Potifar pela sua mulher, uma mulher endiabrada que queria ter relações sexuais com José. E José não cedeu à tentação, ele fugiu desta mulher.
mas ele foi injustiçado e foi preso. Jesus também foi tentado no deserto pelo próprio diabo, e Jesus também não foi vencido. Ele não cedeu às tentações do diabo, ele venceu o diabo e o diabo fugiu, porque quando nós resistimos a essas tentações, quando nós resistimos ao diabo, a Bíblia diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. José foi esquecido por quem ele o ajudou na cadeia. Já dissemos aqui que José ajudou o copeiro, interpretou o sonho dele, falou que ele voltaria a servir com o rei e pediu para ele: não se esqueça de mim. Mas o copeiro se esqueceu de José. Jesus não foi só esquecido, Jesus foi traído por Judas, né? Judas, ao qual Jesus o colocou para administrar as finanças, administrar o dinheiro que ali entrava, mas Judas traiu Jesus Cristo. Judas traiu, né? José perdoou seus irmãos e abençoou-os com a melhor terra. Jesus também, na cruz do Calvário, antes de morrer, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes. Quem era que estava ali? Os seus irmãos, os judeus, que estavam crucificando juntamente com os romanos, estavam crucificando Cristo. E Jesus, então, antes de morrer, disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E deu também a eles a esperança, deu a todos os homens, a todos nós, a esperança de vida eterna, porque Jesus morreu, foi sepultado, mas ele ressuscitou. E ao ressuscitar, ele deixou-nos ele deixou-nos esperança, ele deixou esta esperança de vida eterna. E agora nós temos esperança de morar na Canaã celestial. Veja que José deu para os seus irmãos morarem a melhor terra do Egito, mas Jesus, perdoando os nossos pecados, quando você recebe Jesus, quando você crê em Jesus, quando você segue Jesus, quando você obedece Jesus Cristo, você é convicto da salvação, tenha certeza, você vai morar na melhor terra, na melhor cidade. Quantas cidades bonitas que existem hoje, não é? Existem cidades lindas, existem países lindos, maravilhosos, mas a melhor, quem vai morar vai ser os salvos. Os salvos vão morar na melhor cidade, a Canaã celestial. É lá a nossa morada. O apóstolo Paulo diz que a nossa morada está no céu. Aleluias! Então é lá que nós vamos morar, na melhor terra, porque nós, injustiçados, mas tendo fé, em meio às injustiças que nós estamos passando, em meio aos problemas, em meio às dificuldades, a fé, ela nos ajuda a vencer problemas, a fé nos ajuda a vencer as adversidades, a fé nos ajuda a vencer o mundo, a vencer o pecado, a fé nos ajuda a vencer as perseguições, a fé nos ajuda a vencer as injustiças que passamos na vida. A fé vai fazer com que nós chegaremos ao céu. Sabe por quê? Porque você tem fé. Então continue nesta fé, perdoando e buscando a realizar os seus sonhos. Tome atitude. Tome atitudes, tomando atitudes de servo de Deus, atitudes cristãs, atitudes de quem dá bom testemunho cristão, e você vai ver as coisas boas acontecer na sua vida, Deus se manifestar na sua vida, portas sendo abertas e o nome do Senhor sendo glorificado. José enfrentou desafios, sofreu injustiças, passou por provas, sofreu tentações.
Tudo isso ele fez, foi esquecido, mas ele esperou o tempo de Deus, e no tempo de Deus ele foi abençoado, ele alcançou o seu sonho, ele foi governador do Egito. Assim devemos nós, se nós quisermos bênçãos, se nós quisermos sermos vitoriosos, também nós temos que vencer. E vencer através do quê? Através da fé. A fé em meio às injustiças, ela vai nos dar vitória. A fé em meio às tribulações vai nos dar vitória. A fé em meio aos problemas, em meio às dificuldades, vai nos ajudar a realizar o sonho, aquilo que nós queremos, o nosso propósito, os nossos planos, os nossos projetos vão ser realizados porque nós temos fé, e a fé vai nos ajudar a vencer. E nós vamos chegar lá porque temos fé. Aí nós vamos receber o quê? Podemos receber as bênçãos espirituais, as bênçãos de Deus, e receberemos também recompensas aqui na terra, recompensas aqui na terra. Deus, ele nos recompensa também. Uma certa feita, Pedro pergunta para Jesus: Senhor, o que nós vamos ganhar? Nós estamos te seguindo há tanto tempo, o que nós vamos ganhar? E Jesus disse para Pedro e também disse para os seus discípulos que estavam ali reunidos: nesta terra vocês receberão 100%, ou seja, vocês vão ser abençoados completamente, 100% vocês receberão aqui. São as recompensas que nós recebemos aqui: a prosperidade, o bom trabalho, o emprego bom, enfim, uma vida feliz, alegre com a família, enfim, uma vida justa, vai trazer a satisfação, a presença de Deus na nossa vida, as manifestações do Espírito Santo em nós, os mistérios de Deus que nós recebemos quando nós oramos, quando nós buscamos a presença de Deus na nossa vida. Tudo isso vocês vão receber aqui na terra. Aí Jesus disse assim: e no século vindouro, a vida eterna. Então vale a pena acreditar, vale a pena ter fé. Você está passando por injustiças, você está passando por problemas, você está enfrentando aflições, lutas, dificuldades. Não desista, continue acreditando, continue tendo fé no Senhor.